Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje falaremos sobre o preconceito além da idade. Você passou dos 50? Pior, você passou dos 40 ou até dos 30 e alguém já te disse, você não casou ainda, não teve filhos? Nossa, você ainda não entrou na faculdade, você não fez o seu pé de meia? Quantas coisas perguntam pra gente, né, gente? O preconceito existe, ele tá aí, ele se apresenta de várias formas. E para falar sobre isso, estamos aqui com as queridas, né? A doutora Geni, que você já conhece, já veio aqui, doutora Geni Araújo. Doutora Geni, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e muito obrigada por ter proposto o tema, né? Vamos dar a César o que é de César, o mérito é dela, tá, gente? Obrigada, fica à vontade para dar as boas-vindas, saudar o pessoal que está conosco hoje, né? É sempre um prazer estar aqui e é sempre muito bom falar sobre uma temática que servirá ou serve para todos, né? É falar sobre preconceito, falar sobre possibilidades, superações, desafios e muito mais. Com certeza. E conosco pela primeira vez, estreando, né? Estreando aqui no Papo Cabeça. Isso. A minha colega psicóloga, Carol Junqueira. Carol, muito obrigada por ter aceito o nosso convite também, viu? Olá, eu que agradeço. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com a doutora Geni, com você, Núbia, para a gente estreitar laços e trazer para a população. Eu acho que isso aqui é um assunto pertinente, porque além de alcançar, assim, a rede aqui nacional e internacional, porque isso fica gravado e pode, vamos dizer assim, ir lá para aquelas pessoas que precisam de informações. Com né? certeza. Pode não levar, minha filha. A gente assistiu na Nova Zelândia, Olha na Inglaterra, nos Estados Unidos. Você não está sabendo de nada. Somos internacionais, querida. E a gente fala em todas as linguagens no Brasil. A gente fala na linguagem do pão de queijo, do acarajé. A gente fala... exatamente. Tudo você está sabendo nada não, doutora Geni? É verdade, é verdade. Doutora Geni, existe preconceito além da idade? Na verdade, Núbia, existem muitos preconceitos. A gente pode dizer que todos os ismos são preconceitos, né? Sexismo, racismo, etarismo. Então, existe, sim, muitos preconceitos, em especial porque o nosso país, com essa extensão de um continente, tem diferentes nuances culturais, mas o que é belo, o que é jovem, é o melhor. E o que é novo é o melhor. Então, o ponto de referência exclui todos aqueles e tudo aquilo que não é nem novo, nem jovem e sem idade, ou com pouquíssima idade. Então, isso é uma questão muito séria que a gente deve pensar, discutir, refletir, analisar, e programas como esse são fundamentais para que cada um de nós tenha conhecimento o suficiente para exercer o nosso papel de cidadão comum, em especial as mulheres. Não estamos aqui defendendo o feminismo, até porque eu acho que segrega um pouco, mas defendendo as possibilidades de sermos o que quisermos em qualquer etapa da vida. Eu concordo plenamente, né? Eu, inclusive, estava contando aqui para a Carol que eu me formei em psicologia aos 54 anos, né? Estou começando uma nova carreira agora como psicóloga e, assim, estou me sentindo muito confortável com isso. Comecei uma nova carreira como apresentadora de TV aos 54 anos também, viu, Carol? Olha. Então, assim, eu estou dentro dessa, concordo plenamente com a senhora. Quebrando paradigmas total. Né? Totalmente. E aí, cara, como é que a psicologia entra nessa história de preconceito além da idade? Entra, né? E acredito que vem justamente para a gente poder quebrar esses paradigmas, né? A doutora Geni trazendo os ismos, o etarismo, se a gente for analisar, ele está em terceiro no ranking de preconceitos. Se a gente entender de que primeiro vem, né, o feminicídio, assim, a questão também do sexismo, e vem agora o etarismo, né, como para você ver, no terceiro ranking. Porque eu acho que as pessoas não estavam acostumadas a falar da terminologia. Eu acho que é um termo novo para alguma coisa que a gente já discute há muito tempo, que é a questão do envelhecimento, né? Então, o nosso olhar aqui hoje vai ser para combater esses estereótipos, né? Trazendo informação para poder analisar. Quando fala assim, um novo,
Se a gente analisar também, o etarismo sofre um preconceito inverso. Pessoas novas também estão sofrendo preconceito aquém da idade, né? Se a gente puder analisar. Então, acho que a contribuição da psicologia é para ter esse olhar, mudar os rumos comportamentais, analisar a origem, debater, acionar políticas públicas, né? Igual eu estava conversando com a doutora Geni sobre a utilidade pública, como um programa desse vem e apresenta um tema desse, né? Não, e a ideia da gente é exatamente esse, né? O papo cabeça é isso, é a gente falar o que ninguém quer falar no boteco, né? Eu costumo dizer isso. O que é o papo cabeça? É um papo que você não tem no boteco, na cafeteria, até em casa. Às vezes você não fala sobre algumas coisas que precisam ser ditas, que precisam ser comentadas e as pessoas não fazem isso. Assim, eu acho que melhorou muito no sentido de que hoje nós não somos mais velhas aos 40, 50 anos. Eu até comentei outro dia aqui no programa que eu li uma matéria, gente, que tinha assim, uma senhora idosa de 30 anos foi assaltada. Eu quase morri. Eu fiz, gente, uma senhora idosa de 30 anos. Isso foi na década de 20, tá? Pelo amor de Deus, não foi agora não. É um artigo bem antigo. Sim. Mas existem coisas... O mercado de trabalho, doutora Geni, ele ainda é muito etarista, né? Ele é fechado, né? Eu queria só voltar no que a Carol colocou, que o inverso também ocorre, né? O preconceito da idade também, em especial os mais velhos, questionam os mais novos, né? Mas os mais novos não se preocupam com o nosso questionamento. Mas por que eles não se preocupam? Porque é uma geração extremamente com autoestima elevada, são seguros, por um lado, né? Agora, quando se fala em etarismo, em especial, ou idadismo, ou ageísmo, significa a mesma coisa. Normalmente, a gente está falando da velhice. É o preconceito maior da velhice. Assim como cuidadores. Existem cuidadores, né, que cuidam de crianças. Sim. Né? Mas a gente, quando se relaciona ou fala cuidadores, é muito mais focado no idoso. Voltando, então, para a pergunta que você falou, o mercado de trabalho, sim, tem dado, tem colocado barreiras muito grandes para as pessoas de mais idade, para mulheres mais velhas, ainda o preconceito ainda é mais penoso, né? E a gente ainda tem... por que isso ocorre? Porque a geração jovem, ela é rápida, ela é antenada, tecnologicamente ela está anos-luz dos que não são tão jovens, porque vivem isso, acho que desde o útero materno, né? Sim. O meu netinho já faz assim, ó, no celular, e ele nunca mexeu no celular. Ele nunca pegou um celular para olhar. E eu pego, a hora que ele acha um, ele faz assim com o dedinho. Ou seja, a gente aprende, eles em especial aprende com a imitação. E vê isso aí a toda hora, né? E aí, também se descobriu que esse pessoal mais jovem não se relacionam com muita facilidade. E agora, as empresas sempre optavam pelos mais jovens, para rendimento, produção e atividade, né? Tudo muito rápido, imediatista. E aí descobriu-se que os relacionamentos estavam muito fragilizados. Estavam muito rápidos como eles, né? Muito como eles, e assim, não entrosavam, não tinha coletividade. E agora eles estão... Zygmunt Bauman, ele fala, né, que são líquidos os relacionamentos, eles são fluidos demais, eles não se solidificam. Eles não conseguem subsistir por isso, porque eles são líquidos, simplesmente são líquidos. Esvoaçam, né? Exatamente. E aí estão contratando pessoas mais velhas, ou recontratando para poder dar esse equilíbrio emocional, para dar um equilíbrio, uma ponderação, uma resiliência, para provocar os relacionamentos mais apropriados. E isso é uma coisa assim, uma tendência bem atual. Tem um estudioso que montou uma startup exatamente para trabalhar com essa questão de empregabilidade
e idade, ou etarismo. Ele trabalha com isso e tem feito pesquisas que têm dado, assim, ótimos resultados. Mas o mercado ainda está fechado. Ai. Ou então, ele relega atividades menos criativas elaborativas, né? Cognitivamente mais, vamos dizer assim, empenhadas. Empenhadas, né? Ou sem muita exigência cognitiva. E aí eles liberam para as pessoas idosas ou para as pessoas de mais idade. Aí eu falo idoso e depois eu corrijo para mais idade, porque dependendo, 30 já é para um modelo, 30 anos já está bem ali no caminho de encerrar a profissão. Aviadores, não são atletas, né? Vão ficando bem restrito. Mas então a pessoa de mais idade, elas têm esse tipo de contratação para dar esse equilíbrio, mas não pode deixar que contratem para que seja só isso, né? Ele precisa exercer a função que ele sabe fazer, ou que ele se especializou para isso. E aí, Carol, a gente entra na questão da psicologia, porque o cognitivo do ser humano, ele pode ser desenvolvido a todo tempo. Sim, se né? a gente falar numa sociedade que está envelhecendo melhor, né, com qualidade de investimento, porque eu acho que as pessoas vão pensar assim, eu acho que aquele caso daquela mulher de 45 anos que veio na mídia, foi criticada pelas meninas da faculdade, né, que ela com 45 ela estava lá para aprender e entender, se aquelas meninas se colocassem no lugar e perceber, nossa, essa mulher, ela tem experiência e ela pode até ser nossa professora aqui, que aí vai bater nessa questão de esse convívio intergeracional. Então, acho que o caso que vai mais exemplificar e as pessoas vão ter noção do etarismo sofrido. Imagina com 45 anos você ser questionado, o que você está fazendo aqui? E uma coisa, né? Como as pessoas às vezes não são tão... Desculpa, eu vou ser sincera, inteligentes. Porque assim, quando você pega uma doutora Geni, tá? A minha diferença para ela não é tão grande. Mas assim, eu aprendo tanto toda vez que eu encontro com essa criatura essa linda, joia, maravilhosa, né? Essa joia, exatamente, essa joia. Que assim, se eu pudesse, eu colava nela e ficava assim o tempo todo aprendendo com ela. E é tão maravilhoso você aprender. E não é uma questão acadêmica, não é o fato da senhora ser doutora, uma pessoa que fez um doutorado. Ela é doutora, gente, não é porque ela é médica, não esqueci de dizer isso, é porque ela fez doutorado. O que é doutorado? Você fez a escola inteira, né? Você entrou na faculdade, fez uma graduação, aí você fez uma especialização, você fez um mestrado, você fez um doutorado, é por isso que ela é doutora. Então, ela já tem todo o nosso reconhecimento. Mas ela é mais do que isso, ela é uma doutora que vive tudo que ela estudou. Então, ela aplicou tudo durante muitos anos e ela vive tudo isso hoje na sua melhor idade. Né? Então, assim... A que eu vivo é a minha melhor. Exato. A que eu já vivi foi a melhor. Agora essa é a melhor. Eu sei. A sua teoria, essa a gente conversou. Por isso que eu disse, na sua melhor idade. Exato. Então, assim, eu acho tão especial aprender com quem sabe. E quando eu vejo alguém que é mais jovem que você... E eu vivi isso na faculdade. Às vezes eu queria mostrar para as minhas colegas. Eu disse, gente, vou fazer... Vou perguntar à professora, eu falei, Jesus, eu sou professora universitária há mais de 20 anos. Mas vou lá perguntar à professora. Aí voltava com a resposta que eu dei. Um orgulhozinho tão bobinho, né? Tão sem noção. Assim, que orgulho. Frágil, né? E eu tenho tanto orgulho de saber, aprender com quem sabe. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Mas assim, isso é uma discussão grande. A gente tá chegando no intervalo. Não sai daí não, viu? Porque o nosso papo aqui é cabeça, tá?
Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, hoje falando sobre o preconceito, gente, o preconceito da idade, o etarismo. E aí? Você sofre esse preconceito? Você já passou dos 50, dos 60, dos 70? Te acham incapaz? Vem cá com a gente, que a gente está aqui com a doutora Geni Araújo e com a Carol Junqueira, psicóloga, tá? Para falar sobre isso, né? E a gente estava discutindo essa questão de falta de humildade, porque a gente aprende com todo mundo, não é só os mais novos com os mais velhos, né? Como eu estava dizendo, doutora Geni, toda vez que eu estou com a senhora eu aprendo muito, de verdade, gratidão. Mas a gente aprende com os jovens. Meu filho, né? Meu filho fez, a gente estava falando, vocês estavam elogiando aqui, a logomarca do programa foi meu filhote de 19 anos, quer dizer, ele fez com 18, até ele fez 19 agora. E ele me ensina tanta coisa, todo dia eu chego, filho, me diz aqui, essa coisa de informática, essa coisa mais, né? Ele é mais antenado do que eu. E eu falo muito, eu faço, pô, filho, me ensina aqui. E é legal essa troca. A troca é bom, a gente aprende um com o outro. Demais. Não é? Sim. E aí, cara, eu quero saber de você. Como é que a gente faz para alinhavar essa relação, né? Porque o que é alinhavar? É você juntar duas partes e costurar, né? Colocar numa ponte, né? Fazer exato. uma ponte dessas gerações. Eu lembro, a gente está falando do envelhecer, tá? Eu acho que nós estamos chegando quase que 50% da população, Sim, né, doutora sim, Geni? sim. Eu lembro que lá em 2000, quando eu estava fazendo psicologia, a querida Sueli Freire falava assim, em 2025, nós vamos ter mais que metade da população envelhecida. É uma hora de vocês pensarem no campo de atuação para o que vocês querem aqui agora. Eu fazia uma aula com ela de gerontologia social. Lembro muito bem das palavras dela. E hoje a gente reflete isso. E que a gente entender que em 2030 a porcentagem do adulto velho vai ser maior do que os adolescentes. Então está na hora da gente repensar o coletivo e entender de que envelhecer é ter memória. Envelhecer é compartilhar, só tem o privilégio, né, de estar velho, assim, no sentido velho, eu falo assim, passar numa transição e vivenciar todas as etapas, as experiências, ter repertório. E o novo olhar para ele e falar assim, né, o jovem, nossa, eu posso aprender aqui. Eu posso partilhar, eu posso compartilhar com ele. Se eles também estiverem abertos para isso, né? Porque essa geração, como está muito focada na tecnologia, então, é um grande desafio para nós, profissionais, também fazer esse intercâmbio. Eu acho que é em Santos que tem um projeto voltado na questão de que as pessoas são contratadas, as que já aposentaram, então, para receber o turista. Né, eles recebem o turista e vão levar eles para conhecer os pontos. Então, isso é designado para as pessoas que já se aposentaram. Eu acho que foi uma forma que a sociedade, através de políticas públicas daquela região, fez com que as pessoas pudessem haver trocas. Né? Porque nada mais importante, igual você está ressaltando, nós estamos aqui aprendendo sempre com a doutora Geni, né? Essa joia que a gente está ressaltando aqui nesse sentido. Se abrimos para isso, o quanto que nós vamos aprender? Então, basta ter, igual você estava ressaltando, a questão da humildade. Acho que as gerações têm que olhar isso. Acho que a ponte para isso é isso. E se a gente entender que cognitivamente o nosso cérebro ele amadurece aos 25 anos, né? Ele está pronto, ele está maduro para receber essas questões. Então, aos 25 anos, a gente começa a ter essa compreensão de experiência. Então, eu acredito muito nisso. E a gente entender que em 1979, acho que foi com o Butler que começou, né, o geriatra que começou a questionar a questão do envelhecer. Do envelhecimento. Porque às vezes a gente só olhava de uma forma do envelhecer negativo. Agora não, a população está envelhecendo saudável. E aí? Que políticas públicas, o que nós vamos fazer? E está se reinventando na velhice. Eu lembrei até da senhora, ontem que eu estava no Instagram, e eu vi um idoso, né, aos 61 anos ele estava barrigudinho, não sei o que. Quando mostrou ele aos 72, malhadaço, chapado, pulando 2 metros. 2 metros não é exagero, mas com 1 metro devia. E todo lá eu fiz, tá aí, eu tenho salvação ainda, tá vendo? Não, sério, eu acho aquilo incrível. Ô, né? Núbia, então, a gente precisa trabalhar essas questões de preconceito muito antes dele acontecer, né? Sim. Numa fase jovem. Por exemplo, eu sempre falei para os meus alunos, pessoal, assim como a professora Sueli, daqui pouco tempo o país vai estar bem envelhecido e vocês têm um campo de trabalho enorme,
porque a população vai estar envelhecida. E qual que é um dos melhores remédios? É a atividade física, bem orientada, bem trabalhada, bem formada. E vocês se especializam nisso. Falava sempre, parecia que entrava aqui, saía ali, e uns entravam, uns participavam do projeto com a gente, dos idosos, uns não, muitos. Mas você percebia que eles estavam assim, estou ali porque eu estou ali. E aí, eu te falo onde tem um grande preconceito e que a gente precisa trabalhar muito, nas academias. Nas academias, tem vários personagens que trabalham com cada um das pessoas que contrata, ou então tem os professores que acompanham ou faz a programação e acompanham simplesmente cada pessoa, cada aluno que queira estar lá. E não são raras vezes que eu percebo que tem um professor dando maior atenção para uma jovenzinha. Aí põe peso, tira peso, arruma postura, muda de aparelho. E às vezes tem 2, 3, 4 pessoas idosas, ou seja, com mais de 60 anos, sem nenhum acompanhamento. Tem que chegar e falar assim, fulano, tira aquele aparelho ali para mim, eu não consigo pegar. Ela tem que ir lá falar com ele. Então, o que às vezes não está claro para os jovens é que eles serão velhos. Que dure 20 anos, 30, 50, se ele tiver 10. Mas ele vai ser velho, caso não tenha nenhum problema antes. Então, o que precisaria era trabalhar essa noção de autocuidado e cuidado do outro. No sentido, olha, você já está idoso, então vamos cuidar de você. Não, eu vou cuidar de mim para eu chegar bem lá. Então, tem-se essa ideia de que, muito jovem, eu não vou pensar na velhice porque está longe. Não, tá nada. Você pulou ali, ela acontece. Exatamente. Então, os preconceitos, eles acontecem de diferentes formas. Com roupa, né? Não combina aquela roupa com aquela pessoa. Olha lá. Aquele cabelo cor-de-rosa. Ninguém foi lá perguntar se queria opinião. Ninguém foi lá pagar o cabelo cor-de-rosa dela. Ninguém foi lá saber se o cropped dela é grande, pequeno, ou caro ou barato. Então, eu acho que a gente tem que começar a se policiar também. Eu falo a gente como população. Você fala assim, Geni, você faz isso? Eu tento não fazer. Pode ser que até culturalmente esteja lá dentro de mim, no meu gene, não tem como eu sair disso. Aprendemos, vivemos isso a vida inteira. E aí a gente às vezes reproduz sem querer, né? Uhum. Então é um pouco isso, é a gente pensar nesse sentido. Se a gente respeitar os outros no tempo dele e eles no nosso tempo, tá tudo certo. O limite é que é o cuidado maior que a gente tem que tomar, sabe? E quebrar um pouco dessas crenças limitantes, né? Exato. Trazendo aqui a questão assim, por que eu envelhecer, eu tenho que vestir um bege? Por que eu tenho que estar só no nude, com cores mais claras, entendeu? Porque o cabelo tem que ser curtinho. Por que não posso assumir os brancos, entendeu? Então, eu acho que vem essa modernidade também para mostrar para isso. Por que a gente tem que viver culturalmente subordinado a algumas crenças limitantes? Eu até tenho um exemplo, desculpa, Carol. Eu fiz um podcast com aquela atriz, Rosane Golfman. É Golfman, né? É. E eu fiz um podcast com ela, adorei. E ela virou para mim e falou assim, sabe o que é, Geni? Uma coisa que me incomoda muito com esse negócio de etarismo, ela fala bem assim, né? Com esse negócio de etarismo é o seguinte, eu não sou magrinha, eu não sou novinha, mas eu quero usar calcinha e sutiã vermelho. Eu quero usar abacate. Não tem. Você pode ir em qualquer loja. É só bege. Branco. O nude, no máximo preto. Aí ela pegou e falou assim, aí eu perguntei para a vendedora, por que não tem vermelho? Ela, porque não usa. Quem falou? Você vai dizer o que eu devo usar? Ela me contando isso no podcast. E é uma verdade.
Eu acho que né? a Dirce também, uma blogueira que estourou aqui em Uberlândia, ficou a nível de fantástico, né? Ela é enfermeira, aposentou. Aí ela, o que eu vou fazer agora, né? Aí a pessoa, não, agora você vai curtir, você vai cozinhar, você vai ficar em casa, cuidar dos netos. Ela, não, ela foi pra mídia, gravou a Anitta, né? Então, estão se reinventando. Então, não, eu tenho Dona que... Dirce. a dona Dirce. A dona Dirce é avó de uma ex-aluna minha também, que ela gracinha, olha não que conheço gracinha, Vou ela é procurar ela assim que circense. chegar aqui. A neta dela trabalha em circo. A coisa mais linda. É uma artista também. E aí virou nacionalmente, quebrando parar. Quem disse que eu tenho que parar, que eu tenho que ser criativo, né? O preconceito que está na cabeça das pessoas que dizem que a gente tem que fazer o que elas querem que a gente faça porque elas acham que está certo aquilo que elas aprenderam durante a vida dela inteira, né? Não é isso, cara? Isso que são as crenças limitantes, né? Exatamente. Dentro desse contexto, assim, acredito que quem mais sofre com o etarismo, como a senhora trouxe, é o feminino. Na realidade, Carol, se tornam crenças limitantes, porque a gente ouve tanto do outro que a gente não pode fazer isso, que a gente não pode fazer aquilo, que a gente até acaba acreditando, né? Eu não posso fazer, eu não posso fazer, eu não posso fazer. É engraçado. Eu vou contar uma história para vocês, bem íntima. A primeira vez que eu vim aqui gravar, meu marido é jornalista também. Aí ele pediu a uma colega, né, que viesse para ver o que eu ia fazer de errado. Aí eu fiz, mas o programa não é técnico, é um programa de bate-papo. É tipo assim, a gente está numa cafeteria, a gente está no boteco, então não tem o errado, né? Não tem essa coisa. Se engasgar, a gente vai dizer, desculpa, eu errei, vamos... né? O máximo que pode acontecer é pedir para meu diretor aí cortar, porque é gravado, tá, gente? Não é ao vivo, infelizmente, a gente ainda não conseguiu, mas também não dá tempo, né? Vamos ser sérios. Vai ser. Não, mas é porque é corrido também, né? A vida de todo mundo aqui é muito corrida. Juntar muita gente dá trabalho, você sabe disso, Eu né, sei. gente? Conciliar agendas, hoje eu tenho né? médico, amanhã não sei o que é. Então, assim, mas olha a cabeça dele, né? E se eu errasse, né? E se? Eu não tava nem aí pra eu errar. Eu ia errar e ia dar tudo certo. E tá tudo bem. Ah, e aí postação de voz. Não tem postação de voz. Apesar de eu ser jornalista, aqui é bate-papo. Aí você não vai pro boteco e fica... Olá, doutora Geni. Como vai? Como vai a senhora? Né? Nem formalidades, nenhuma, né? Então, a gente não tem essa coisa. Aí eu cheguei pra ele fez, e aí, como foi? Aí eu fiz, ligue para nossa amiga e pergunte, minha amiga TC, sabe quem é? Carinhosamente veio aqui, me ajudou muito, deu as dicas dela maravilhosas. Mas a preocupação dele era eu errar. Aí ela disse para ele, ela foi ótima, super. Aí se ela ficar nervosa, eu fiz, vai ficar nervosa porque eu tô com pessoas queridas, né? Eu chamei convidados. E tá tudo bem, gente. Errar, errou e a gente vai, né? Então, o outro põe na cabeça, quer pôr na cabeça da gente que vai, que pode, que a gente pode errar, e quer dizer que a gente vai errar, que não vai dar certo. E às vezes a gente até acredita nisso. Antecipa um desafio, né? E eu acho que o pior de tudo isso é quando a gente não é o preconceito existir, é a gente se autoconvencer de que ele está certo. Aí esse é perverso. Aí a gente cria as crenças limitantes, né, Carol? Que aí ela vai confirmando e reafirmando. Vai cristalizando. né? E nesse sentido também que a gente pode perguntar, que eu estava trazendo aqui a questão da mulher. A mulher, ela sofre mais também com o etarismo desde quando a gente nasce. Naquela programação, você tem hora para casar, você tem hora para ter filho, você tem hora para envelhecer. Você vai mudar de carreira agora, nessa hora do seu mercado? Não, e para o homem tudo é muito mais aceito. O cabelo branco, ele pode ser pai aos 50. Então, nós estamos aqui também para quebrar esse paradigma, Exato. né? Bom, vamos ver se é assim mesmo, né? Mas, gente, não sai daí não que o nosso pop a cabeça e ele já volta.
Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, hoje falando sobre preconceito e idade, gente. É o etarismo aí, né? E aí, você passa por ele. Carol, você estava falando no bloco anterior, né, que para a mulher é mais complicado, que desde que a gente nasce, a gente passa por... que a gente vive esse preconceito, né? Em todos os sentidos. É assim, desde o momento em que a gente começa assim, né, a questão, a escolha da profissão, mas aí você vai escolher essa profissão, mas e a hora de ser mãe, né? E agora que você formou, por que você vai fazer? Eu aproveitei o tema e fui fazer uma pesquisa no meu consultório com as mulheres, né, e com os homens também. E algumas me trouxeram assim, Carol, o maior sofrimento para a mulher na nossa idade é que a gente vai se tornando invisível. A invisibilidade. A dor que isso traz. É como se a gente passa assim pela rua, por algum lugar e não é vista mais. Então, a dor hoje também de trabalhar essa questão da quebra do preconceito é que olhar que existe ali um repertório, né? Existe, sim, uma autoestima, existe a questão hoje que a gente tem a atividade física para poder estar bem e entender a dor que vem por trás disso, né? Porque usar essa palavra, se tornar-se invisível, e entender culturalmente, igual falando de crenças aí, o Ocidente, ele não trabalha muito essa questão do envelhecer, a aceitação, a valorização. Essa é uma questão mais oriental, onde o idoso, assim, a questão da mais idade, eles são mais respeitados, são, vamos dizer assim, compreendidos. Então, essa questão dessa palavra mexeu muito comigo, das minhas clientes, falar assim, a invisibilidade, a dor maior do envelhecer é a invisibilidade. E eu completaria, dá licença um pouquinho, a invisibilidade e a solidão. Acho que você se torna invisível em qualquer lugar que você esteja, né? Porque você já não produz, porque você já não tem aquilo que chama-se de trabalho, que é aquele trabalho que você tem compromisso de hora marcada e 8 horas, que seja com home office ou saindo, não é essa a questão, mas se você trabalha, você é respeitado por aquilo que você faz. Você é o que você produz. O que você produz. E aí, todas as outras coisas são feitas ou antes do trabalho, ou depois do trabalho, e assim por diante. E aí, as pessoas, quando não estão assim mais, se tornam invisíveis e cada vez mais entram no esquema da solidão. Porque eu volto sozinha para casa, eu saio para almoçar sozinha, eu saio para ir ao médico. Ou seja, várias pessoas, e eu conheço várias, que têm dificuldade para fazer um exame, por exemplo, uma endoscopia, que tem que ter uma companhia, e ela não tem para ir junto. Cadê os amigos, gente? Cadê os amigos dessas pessoas? Por isso que é bom a gente fortalecer. E ter uma rede de apoio, né? Rede de apoio. Mas é que a gente está todo o tempo ligado a isso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer uma carreira e o tempo de socializar. Aí eu tenho que cuidar da família. Por isso que eu saio com as minhas amigas meninas, ó, para tomar café. Não deixo de tomar café com as minhas amigas, não. Aí dentro dessa questão... Eu brinco, é café casamigas, viu? Casamigas. E dentro desse aspecto da solidão, a gente acaba chegando na depressão. Aí a gente vai ter o comprometimento da saúde mental. Né? Quantas pessoas que se aposentaram, vão pegar aí há 20, há 30 anos, quantas pessoas não chegaram a falecerem devido a esse comprometimento mental, que é uma questão de saúde pública, né? Então, investir em programas. Não se esperava que uma população envelheceria tão bem, tão rápido, né? Tão rápido. Os países europeus levaram, basicamente, século para envelhecer. E são ricos, né? Nós não somos ricos. E o país está envelhecendo em 50 anos, ou seja, em meio século. É muito rápido. A gente pensa, meio século, 50 anos, ó, é um pulo. Eu que o diga. Eu tenho meio século, gente. Meio século é um pouquinho mais. Tô quase. Passa rápido, muito rápido. Eu já passei desse meio século. Passa muito rápido. Mas, Carol, me diga uma coisa. E a questão da depressão?
né? Essa questão Do porque comprometimento. Exatamente, porque assim, tem a questão do preconceito além da idade, né? E aí esse preconceito, ele traz a depressão, ele traz a ansiedade, Sim, ele traz o que vem com esse preconceito? Porque acaba a questão do preconceito, ela acaba reafirmando estereótipos negativos. E esses estereótipos negativos é que nós vamos entender o que afeta aquela pessoa que está vivenciando aquele momento. Então, eu acho que nós, como cientistas que estudam comportamentos, é quebrar o paradigma dos estereótipos. Se eu quebro o estereótipo, eu faço as pessoas avaliarem. Para a gente entender assim, ó, imagina lá a questão, os deuses também não se envelheciam. Né, se a gente pensar na Grécia, lá o cultivo da juventude, da paz, então passa aquele estereótipo, então tem que sempre manter jovem, bonito, e nós estamos vendo isso, a questão de buscar o novo, assim, para a questão da estética, do envelhecimento, e não aceitar. Até exagero, né? Então, até o exagero. Aí, pessoas que não conseguem entender isso e passar por isso, a gente vai reafirmando esses estereótipos da negatividade, do envelhecer. Não, nós estamos aqui para quebrar isso, entendeu? E ampliar as questões de política pública. Eu vou bater na tecla e vou reafirmar. O que vai nos ajudar a entender é programas como esse que leva para o debate, né? O governo investir em propagandas, intercâmbios entre programas intergeracionais, que aí tem essas trocas de experiência. Uma família, né? Convidar o que é o mais experiente, traz um jogo. Né, vamos jogar, vamos socializar atrás e tirar do isolamento aquela pessoa que as pessoas acham que é inútil. E não, aquela pessoa está cheia de repertório. Independente de religião, né? Padre Fábio, eu fui no show dele e ele fala muito sobre a utilidade, né? Ele trouxe uma fala sobre o ser inútil. Eu acho que o maior problema é você deixar a pessoa achar que ela é inútil. E isso tem um preconceito enorme dessa geração mais jovem, e no caso das famílias e dos filhos, em querer proteger os seus pais, começam a querer que eles passam a ser inúteis. E inúteis no sentido, não para eles, mas no sentido dos pais, em dizer assim, olha, você não vai dirigir mais na estrada. Você vai ficar, é perigoso, é cansativo. Mas quem falou que eu não tenho essa autonomia para fazer? Uma pessoa que está lá distante me analisando? Não pode ser assim. Mas é cômodo para essa geração dizer assim, a Núbia com 70 anos, Núbia, você não vai dirigir mais? O Henrique que vai falar isso. Você vai ficar em casa, mãe. Porque eu vou viajar e eu quero que você fique resguardada em casa. Na visão dele, ele está cuidando da mãe dele. Protegendo. Está protegendo, ele está, assim, sendo o melhor filho do mundo. Porque ele não vai ter preocupação e ele vai ter certeza de que você vai estar bem em casa. E nós sabemos que o número maior de quedas, que é um número enorme, eu não vou saber agora falar a porcentagem, são as quedas em casa. Que seja com tapete, degrau, tecido, toalha, a beiradinha da coxa da cama. E as quedas acontecem em casa. Então, a gente tem que pensar um pouco assim, nesse sentido também. Tira autonomia, não. Por isso tem que ter programas, por isso tem que ter informação. Eu confesso que eu faço parte desses filhos cuidadosos. Minha mãe mora em Salvador. E ela andou batendo no carro às vezes. A gente achou melhor ela parar de dirigir. E assim, e de vez em quando ela deixa o fogão ligado. Mas ela cozinha, assim. E eu queria trazer ela para morar comigo, né? Porque ela esquece de tomar remédio. Então, tem umas coisas, você sabe. Mas, assim, eu fiz um jardim lindo para ela cuidar, doutora Geni. Um lugar para ela andar. Isso eu queria. Mas quantos anos tem sua mãe? 83. 83, já é, assim, um cuidado, é um cuidado necessário. Né? Já tem um porque aí já, né? tem perdas. Já tem perdas. Perdas de comprometimento. Isso. Perda a gente tem mesmo, mas que possa comprometer. Então, aí sim é um cuidado necessário. Mas, por exemplo, eu tenho 68. Você tá nova. Ninguém vai me proibir de dirigir. Aí o preconceito disfarçado. Você tá mal.
Mas eu ia comentar isso. Eu acho, não, eu tenho certeza, você faz parte de uma outra geração. Eu vou chamar de você está muito nova. Estudou muito, minha mãe é uma pessoa que só foi até a 4ª série. Então tem toda uma outra realidade, uma pessoa sofrida, né? Tudo isso. Então, assim, tudo isso colabora para que o desgaste da vida dela tenha sido muito grande, né? E, sim, hoje... Mas minha mãe trabalhou até 80 anos, 81 anos. Ela cuidava da mercearia dela bonitinha. Hoje a gente percebe, você pergunta, outro dia ela foi no médico, né, fazer exame, a gente fez, aí o médico disse, que dia é hoje? Ela, claro que eu sei que dia é hoje é o meu aniversário. Não era, o aniversário dela tinha sido no dia anterior, ela estava convidando todo mundo para ir lá em casa no outro dia de novo. Aí o médico, não, hoje não é o seu aniversário foi ontem que eu estou vendo aqui, e hoje não é quarta-feira, hoje é quinta-feira. Ela, não, doutor, o senhor tá louco. Né, e ela discutindo com ele e insistindo. Então, assim... A gente tem isso. A gente tem uma hora que a gente... E até uma coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui, né? E até alertar os filhos qual o momento, né? Quando é que a gente deve entrar nessa questão de assumir esse papel de cuidador dos pais. Eu concordo que tem uma fase na vida que eles têm que escolher, que tá aí, olha, autonomia. Beleza, olha, você tem autonomia, mas tem uma hora que sim, olha, eu vi que não dá mais. E aí você vai acompanhando e vai percebendo o que ocorre de, entre aspas, perigoso. E isso, independente da idade, isso pode acontecer. A mãe de uma amiga, com 68 anos, está com Alzheimer, e assim, bem avançado já, sabe? Ela está tendo dificuldade de mastigação. Então, independente da idade, mas você tem que ir percebendo. Com o tempo, você perceber essas limitações. Não pode ter preconceito. Não pode ter preconceito e falar assim, tem 70, começa com 70. Não é assim. Como também a gente não fica velho de 59 para 60. Essa é só uma lei. Uma lei que nos protege. Muita gente vai dizer assim, não, eu não sou velha, não, eu sou nova, 60 anos, o que é isso? Estou no auge. Estou no auge. Ninguém falou que não está. Mas se você não quer parar na vaga de idoso, não pare, se você não precisa. Se quer pegar a fila, continue pegando. Pega a fila. Agora, não pode negar, porque nesse paizão que a gente mora, por exemplo, interior do Nordeste, e aqui em Minas mesmo, interiorzão mesmo de Minas, a idade é muito menor do que a expectativa de vida. Do país é 79, mas por exemplo, tem regiões do Nordeste que é 48 anos. Aí 30 já é uma idosa, entendeu? Então a gente tem que ter esses cuidados. Só que você trouxe essa data lá de 1920, 30. E era isso mesmo, a maior idade era 40 anos. Mas em alguns lugares existem isso ainda. Existe essa realidade. Então, a gente não pode ter esse preconceito full time para todos os lugares do mesmo tempo. A questão do preconceito é justamente isso. É que a gente bota tudo num balaio e trata só. Tudo do mesmo jeito, né, Carol? Sim. Que aí é que está a questão da gente olhar os iguais. Vamos pegar o direito aí com as suas desigualdades também, né? Olhar com muito amor para a gente quebrar essas questões. Quando você fala da sua mãe, eu fico pensando assim, o quanto repertório ela tem. Ela pode ter envelhecido, tá com o comprometimento dela, mas ela tem repertório, ela tem conteúdo, ela tem experiência. Então, quando a gente traz isso e debate essa questão, isso também ajuda a questão da pessoa não entrar numa depressão. Né, que a gente vai incluindo, igual você falou assim, eu arrumei um jardim para ela. Então, ela vai lá, ela vai trabalhar, ela vai cultivar, ela vai mexer, ela vai ter um sensorial. Então, eu acredito que cada caso é um contexto e um olhar. E um olhar diferente. Ela ama a planta. Eu também. Eu mexo nas minhas plantas. Agora, eu que fiz meu jardim, então...
Eu cuido das plantas, eu ponho um remedinho. Oh, meninas, acabou. Eu ficaria aqui muito tempo falando, certo, sobre preconceito além da idade, porque ele existe, a gente sabe disso, é triste. Quero agradecer imensamente a vocês. Doutora Geni, deixa a câmera 3 ali para a senhora se despedir, falar, deixa seu contato. Eu fiquei meio de ladinho, né? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: eu trabalho com processo de envelhecimento há mais de 30 anos. Eu era bem novinha e eu dizia às pessoas o que elas deveriam fazer ou o que elas deviam fazer. Hoje, eu legislo em causa própria também. Eu digo e faço. Então, é nesse sentido. Faça você também. Cuide das pessoas do seu entorno, não esquecendo de cuidar de você, para que a sua velhice seja longa e saudável. Muito obrigada. Carol, fique à vontade também para se despedir, se quiser deixar seus contatos. Agradeço imensamente a doutora Geni pelo convite, a Núbia por também me permitir estar aqui e a gente dialogar, né? Acho que é um diálogo bem saudável, que através disso, desse papo a gente acione algumas questões de políticas públicas também, de trabalho, né? Eu sou conhecida como Carol Junqueira, nas redes sociais vocês podem me encontrar com @Carol Junqueira. Amo fazer o que eu faço, que é a psicologia, também sou formada em Direito, né? Aos 30 e poucos anos voltei para a faculdade, estudei, agora aos 45 anos estou aqui, ó, aprendendo e diversificando, sempre aberta para a gente fazer essas pontes. Eu acho que é isso, né? Quando o profissional se dispõe para fazer ponte e está a serviço da sociedade, estamos aqui. Obrigada. E para você que está em casa, se cuida de quem você ama. E se lembre, todo mundo tem alguma coisa para ensinar e todo mundo tem alguma coisa para aprender. Beijo no seu coração e até o próximo Papo Cabeça. Fica com Deus.